Fala, povo briguento, alguns nem tanto, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. E aí, frio ou não? Tá louca? Você é louco, velho, congelar aqui. Galera, é o seguinte, vamos lá, história do Brasil, mais uma vez, hoje a fita das fitas das fitas, mano, a guerra que matou 80 milhões de pessoas, tô brincando, essa foi a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai falar das guerras platinas, né? Política externa do segundo reinado. Então, nosso recorte ainda é Brasil Império. A gente está no segundo reinado e nós vamos falar especificamente das guerras que aconteceram aqui na América do Sul. E, cara, um processo bem violento, bem feio, assim. Foi o segundo maior confronto, o segundo maior confronto das Américas aqui. Só perdeu para uma guerra contemporânea aí, né, que foi a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Mas esses eventos de hoje aqui, centenas de milhares de pessoas vão morrer e muitos brasileiros também, mas os vizinhos, hermanos, e a gente vai analisar isso hoje, tá? Deixa eu ver se está funcionando meu Breganite aqui, ó, retomando, vamos lá. Nós estamos no segundo reinado, o segundo reinado encontrou uma certa estabilidade desde os anos 50, né? De 1850 para cá, uma estabilidade política, lembra naquilo que a gente chamou de parlamentarismo às avessas? Dom Pedro II ali fazendo o jogo, poder moderador, ora agradando os liberais, ora agradando os conservadores, mas tem um rolê ali acontecendo. E um sistema político extremamente restrito e não democrático, né? Diga-se de passagem. Bom, o Brasil encontra estabilidade com a economia do café também, o café está em expansão, o café está bombando, o café tem uma grande contradição, que é a escravidão, né? Ao mesmo tempo que cresce a economia do café, cresce a pressão para a abolição é o grande assunto do século XIX, e você tem ali uma modernização conservadora, por isso que você aparece a imagem aqui, a Era Mauá, né? Vamos pegar assim, bem abrangente, de 1840 a 1880, ou 1850, 70, né? Mas você tem algumas décadas aí de uma modernização do país. Iluminação pública a gás, ferrovias, o próprio café, mudanças importantes, o IHGB, Instituto Histórico Geográfico, tentando criar uma ideia de nação brasileira aí e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente chamou essa modernização de modernização conservadora, lembra disso? Porque tudo bem que é uma modernização técnica, né? Mas o Brasil ainda continua latifundiário, agroexportador, escravista, né? E o próprio Barão de Mauá, né, o Irineu Evangelista de Souza, sentiu na pele essa elite brasileira que não aceitava, vamos dizer assim, ou não combinava com essas ideias novas, né, do capitalismo, do trabalho, desse tipo de coisa. Então o Barão de Mauá é um grande exemplo desse momento, tá? Só para situar, nós estamos vindo disso. E aí hoje nós temos um evento aqui que funciona como se fosse um divisor de águas, né? Até de 1850 até 1864, 65, tá indo tudo bem. Daí para frente o Império começa a fazer água, como diz o Boris Fausto, né? Então esse é o nosso rolê hoje. O caminho, né? Eu vou colocar aqui o objetivo primeiro, ó. A minha ideia com vocês hoje é analisar a produção da memória. Como que a gente lembra desse evento de hoje, como que os governos lembraram disso de forma oficial, as lembranças que foram construídas, as memórias, né, de Brasil, de Paraguai e dos outros países envolvidos, considerando as diferentes interpretações históricas. Se você for estudar, por exemplo, a Guerra do Paraguai, lá no Paraguai, aí nós vamos ter uma interpretação diferente, né? Essa para eles chama Guerra Guazú, a grande guerra, a guerra de todas as guerras, né? Foi uma guerra determinante para eles lá. Então você tem interpretações históricas diferentes. Hoje a gente vai ver isso. E aí você tem, também queremos analisar aqui as relações de poder, né? Entre os países da América do Sul, entre essas nações, né? Que recentes, acabaram de passar por um processo de independência e já estão se matando, né? Acabou de casar, já está matando, já está brigando um com o outro aí, na lua de mel ainda, né? Nos seus processos de independência. Então é isso que a gente vai analisar. Para isso, 4 pontos, tá? Eu vou ter, não sei se eu vou conseguir, acho que eu vou ter que fazer 2 videozinhos aí de 20 minutos, usar os 40 minutos da aula mesmo. Mas aqui, ó, eu vou falar para vocês das guerras platinas. Ali naquele pedaço no sul ali está acontecendo muitas guerras há um bom tempo. A gente precisa entender o motivo dessas guerras,
Fica mais fácil de entender a Guerra do Paraguai na sequência. Depois eu quero falar para vocês dos projetos que tinham, quais eram os grupos, quem está fazendo aliança com quem, quais eram os interesses ali. Depois a gente vai falar da Guerra do Paraguai em si, 1864, 1870. Aí, alguns vão falar 1865, 1870. Durante essa aula de hoje você vai entender essa diferencinha de data aí, mais de 1864 a 1870, a famosa Guerra do Paraguai. A gente vai falar dela. E depois eu estou usando aqui o título de um livro do Francisco Doratioto, que chama Maldita Guerra. E aí eu quero falar sobre as consequências da Guerra do Paraguai com vocês, que é a maior das guerras platinas que acontece. Então, no geral a gente está falando de política externa, no geral a gente está falando das guerras platinas, mais especificamente, que a gente vai olhar de perto, é a Guerra do Paraguai. Tranquilão? Vamos lá que já está correndo o tempo aí. Buena. Ok. Primeiro ponto, moçada. Vamos lá com calma, desses 4 passos aqui. Durante um tempo, tentou-se, desde quando acabou a guerra, tudo do século XX, a gente tentou entender os motivos da guerra e tal, mas assim, essa região aqui, presta bastante atenção, essa região aqui, para você entender o que está acontecendo aqui, entender todas essas guerras, as várias, algumas que estão citadas lá no livro texto e a Guerra do Paraguai, você tem que pensar em geopolítica. Você tem que pensar na geopolítica dessa região aqui. Essa é uma região que, primeiro, historicamente é uma região litigiosa, uma região de disputa. Por que historicamente? Antes, quem disputava essa região aqui? Quais eram as duas forças que disputavam essa região? Portugal e Espanha. Então, desde o século XVI, essa já é uma região de muitos conflitos. Nós já tivemos uma aula aqui para falar da colônia de Sacramento, para falar dessa navegação do Prata, pelo controle da região, por 7 povos das missões aqui, né? Então, assim, já é uma área bastante conturbada, bastante litigiosa. Então, nós podemos dizer que no século XIX, mesmo com países independentes ali, você tem uma herança dessa disputa que tinha nessa região já. Então, os países que nasceram aí no século XIX herdaram uma região muito conflituosa já, historicamente falando. Pois bem, você tem ali muitas ambições territoriais nessa região, tanto antes de Portugal e Espanha, né, mas agora dos países que nasceram ali. Você tem pelo menos 4 grandes países. Eu vou tirar a Bolívia do rolê de hoje aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá? Mas você tem pelo menos 4 países que surgiram aqui nessa região e estão tentando consolidar os domínios dos territórios dessa região. Então você tem o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. São 4 países com pretensões nas regiões. César, mas quais pretensões que esses países têm nessa região? Ó, você tem desde o interesse do controle, o fluxo de comércio da região, gado, erva mate, navegação. Pô, você tem aqui um acesso ao Oceano Atlântico, ó, o Estuário do Prata, e olha a importância dessa bacia platina aqui, quantos rios navegáveis tem aqui. Nós estamos falando de 1865, né? 64, 65 é a Guerra do Paraguai. Então, assim, o trem não está consolidado. O que liga os lugares aí, a maioria das conexões que o Brasil, o Império, faz com o interior aqui é através dos rios. Então é uma disputa por território, circulação de mercadoria, circulação de gado, navegação, impostos, fortificações de proteção, o próprio estabelecimento de fronteiras, né? Quanto maior o seu país, mais poder você tem. Então você tem 4 países consolidando os estados nacionais, disputando essa região. É nesse momento em que os países, o que eu quero dizer é o seguinte, os países nascem, e quando nasce um país ali independente, nasce com ele uma fronteira. Então você imagina o seguinte, um exemplo, Paraguai e Argentina eram colonizados pela Espanha, e mais ou menos na mesma época, eles estão lutando pela sua independência, 1810 e 1811. E aí rola uma disputa ali, tipo assim, a Argentina acha que um pedaço daquilo que o Paraguai pretende para ele, após a independência, pertence à Argentina, e não ao Paraguai. Então, resumindo, você tem uma região que geopoliticamente é muito conturbada, já desde a época de Espanha e Portugal, e agora você tem 4 países, pelo menos, nessa região, consolidando seus estados nacionais,
disputando essa região pelos interesses que eu acabei de apresentar para vocês. O resultado disso é o quê? Guerras, né? Então você tem vários conflitos aqui na região. Eu deixei na imagem para vocês as independências da América, né? A gente não falou disso ainda, não tivemos essa aula, mas só para vocês entenderem, o México 1821, a Venezuela 1811, o Peru 1821, a Bolívia 1825, um pouquinho depois, a Paraguai 1811, a Argentina 1810, Uruguai 1828 contra o Brasil, né, na Guerra da Cisplatina, o Brasil em 1822. Então assim, a galera está se organizando, a galera está se consolidando ali. É lógico que isso vai gerar conflitos ali na região, então essa aula está caminhando por esse processo, tá? Então guarda essa palavra aí, ó, geopolítica. A Guerra do Paraguai ou as outras guerras platinas ali, elas se dão por conta da geopolítica aí da região, ok? Era muito importante nessa época você ter o controle dos rios, o controle da navegação, tanto para estratégias militares, quanto para o comércio, quanto para a administração, era fundamental, porque esse era o principal meio de transporte ali da época e dessa região. Cadê o passador? Está aqui. Segundo ponto, vamos lá. Vamos com bastante calma agora para não complicar o rolê. Para a gente entender a Guerra do Paraguai em si, só para vocês terem uma ideia, César, você falou que teve guerras, isso? Eu não vou contar todas as guerras. Se você pegar ali das independências até chegar na Guerra do Paraguai, foram 6 guerras. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, tem 6 conflitos ali. A gente vai falar da Guerra do Paraguai, que é a grande guerra, que estabilizou a política ali na região. Mas são muitas guerras. Se a gente quiser entender o principal conflito da região, a gente vai ter que entender os projetos dos países. E aí a gente vai ter que olhar de perto o estopim dessa guerra, que foi o Uruguai. Então eu vou contar para vocês o que estava acontecendo no Uruguai, e qual que era o interesse do Brasil nisso, qual era o interesse do Paraguai nisso, e até da Argentina, que chega depois no rolê nisso também. O que está acontecendo aqui é o seguinte, moçada, se a gente olhasse o Uruguai, ó, a banda oriental aqui, né, a República Oriental do Uruguai, independente desde 1828. Quando o Uruguai fica independente, você tem 2 grupos políticos lá, 2 partidos políticos se revezando no poder ou lutando pelo poder. De um lado você tem os colorados, que seria, assim, teoricamente liberais. Só que lembra que nós estamos falando do século XIX, então o conceito de liberal também é histórico. Mas aqui os colorados seriam as famílias, né, mais ligadas ao comércio, pessoas com ideias de maior abertura econômica, então seriam os liberais ali, os colorados. E aí você tem do outro grupo os blancos, eu achei que tinha escrito errado. Você tem os blancos seriam equivalentes aos conservadores. Então o pessoal mais ligado aos proprietários de terra, com uma cabeça mais fechada para essas aberturas econômicas e tal. Então você fala assim, certo, peraí, então o Uruguai ficou independente, e aí pós a sua independência tem só 2 grupos políticos, basicamente. Conservadores e liberais. Blancos e colorados. Isso. Tá, mas no Brasil também estava assim, mais ou menos, se você olhar Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, cara, você tem uma nomenclatura de grupos aí muito diferentes. Então, entendeu? O Paraguai está independente e tem 2 grupos políticos lá, brigando pelo poder. Um tem uma visão mais liberal, entre aspas, né? Falando assim, entre aspas, porque não é necessariamente um regime democrático que está rolando, tem todas as limitações do século XIX, assim como no Brasil. Os liberais não eram necessariamente liberais na sua essência, na sua alma, né? E aí você tem os conservadores. Tá, beleza, entendi, César. Tem o Uruguai, um país, 2 partidos. E daí? Qual que é o problema disso ou a ligação disso com o Brasil, com a Guerra do Paraguai? Pensa no seguinte, os colorados, eles têm uma conexão comercial maior na região e são favoráveis para que os negócios estejam abertos, tanto na fronteira com o Brasil, ali no Rio Grande do Sul, quanto no Rio do Prata. Então eles são mais liberais, assim, eles são mais liberais nesse quesito de negócios com os vizinhos. E isso favorece a elite do Rio Grande do Sul, que tem muito gado transitando para lá e para cá, carne seca, couro, navegação, entra e sai de mercadoria e tal. Então esse grupo dos colorados aqui atende melhor os interesses do Brasil. Não o Brasil todo, mas principalmente aquela elite do Brasil que está ali no Rio Grande do Sul. Aquela galera que tinha se revoltado contra o Império, tinha feito a Farroupilha, lembra? Uma revolta lá, uma revolução da elite. E o Dom Pedro ficou esperto, falou que esses caras falar eu vou ter que fazer, senão eles vão querer se separar toda vez, né?
Então os brasileiros, né, o Brasil e principalmente o pessoal do Sul, tá mais ligado aqui com o Partido dos Colorados no Uruguai. Então tá sempre intervindo ali, apoiando os Colorados, apoiando guerra, apoiando golpe. O Brasil é amigão dos Colorados ali, ok? Tanto é que esse partido também existe lá no Rio Grande do Sul, tem os Colorados lá e tal. Não esse mesmo partido, mas uma galera liberal também que se intitula mais ou menos do mesmo jeito. E aí, a Argentina também tem uma ligação melhor, mais próxima desses colorados aqui, mas guarda a Argentina, vamos falar do Paraguai. Os blancos têm apoio ou têm parceria com os paraguaios. E aí o que está rolando no Paraguai, cara? O Paraguai, só para você entender, o Paraguai está na mão desse cara aqui, ó. É uma ditadura hereditária, né, vamos dizer assim, um presidencialismo hereditário. O pai dele foi ditador, depois você tem esse cara, que é o Solano Lopes. Solano Lopes é o governante lá do Paraguai. Como é que está o Paraguai nesse momento? Para eu voltar depois ali no Uruguai. O Paraguai está passando por um processo de modernização muito interessante. Cuidado! Essa história de que o Paraguai era a Suíça da América, calma, nem tanto, mas assim, é verdade que o Paraguai tinha praticamente zerado com a fome do país? É verdade. É verdade que o número de alfabetizados no Paraguai era muito superior ao dos vizinhos ali na região, inclusive do Brasil? Sim, era de dar vergonha. É verdade que o Paraguai chegou a ter um desenvolvimento de ferrovias ali melhor do que o do Brasil e dos vizinhos? É verdade. É verdade que o Paraguai começou antes um processo de industrialização, incentivando a imigração, pequena e média propriedade? É verdade. Mas é verdade que o Paraguai tinha um governo autoritário? É verdade também. O governo é desse cara aí, de Solano Lopes. Então ele era tido como um ditador. Acontece que o Paraguai, com todas essas contradições de modernização, mais um governo autoritário e tal, o Paraguai está passando por um processo de industrialização, modernização e expansão. E se você olhar para esse mapa aqui, ó, olha aqui, ó, as fronteiras do Paraguai, ó. O que falta ao Paraguai para se conectar com o resto do mundo? Tanto para comprar quanto para vender. O que falta para eles? Pensa aí. Uma saída para o mar. Eles não têm uma conexão com o mar. A Argentina tem. A Argentina está no Atlântico e domina aqui um pedaço do rio do estuário do Rio do Prata. O Uruguai também tem domínio dessa região e acesso ao mar. E tudo é feito pelo mar aqui nesse momento, galera. Então o Paraguai está louco nesse projeto expansionista do Solano Lopes para encontrar uma saída para o mar. Só que a saída do mar dele, ó, aqui tem um pedaço da Argentina, aqui tem um pedaço do Brasil e aqui está o Uruguai. O acordo mais fácil que ele fez para encontrar essa saída para o mar na navegação e por terra foi com esse grupo aqui de uruguaios, os blancos, justamente os conservadores. Fizeram uma parceria, uma aliança política, e o Paraguai então estava fechado. Ó, tamo junto, com os blancos. Então percebeu o que aconteceu? No Uruguai, os colorados estão ligados com o Brasil e de certa forma com a Argentina. Menos com a Argentina, mas também. Porque você tem um processo ali de guerra entre os dois países, a Argentina tentou pegar o Uruguai para ela, enfim. Mas assim, pensa principalmente no Brasil. O Brasil, estamos junto com os colorados. O Paraguai, no seu projeto aqui com o Solano Lopes, está junto com os blancos. Não começou guerra, não tem treta nenhuma aí, tá tudo certo, tá bom? César, estou entendendo. Tem dois partidos. Um desses partidos que se intitula liberal está mais próximo do Brasil, do Império Brasileiro, principalmente pelos acordos que tem com a elite do sul ali do Brasil. E o outro partido, os blancos, né, os conservadores, estão fechados ali num acordo com os paraguaios, do Solano Lopes, que tem um projeto contraditório aí, autoritário, mas com bastante números positivos e tal, e se desenvolvendo e querendo expandir e querendo uma saída para o mar. Beleza, cadê a treta do negócio? A treta está no seguinte. Os blancos estão no poder em 1864, que é o ano que vai começar a guerra. Os blancos estão no poder, e constitucionalmente. Eles tinham chegado ao poder constitucionalmente. Os colorados querem derrubar os blancos. E aí, cara, o Brasil tem uma política intervencionista na região. E aí a elite do sul do Brasil, apoiando os colorados no Uruguai, para dar um golpe, para derrubar o governo dos blancos, organiza uma ofensiva contra o governo dos blancos para derrubar eles. Os liberais querendo derrubar os conservadores. Vai rolar uma treta no Paraguai. E aí o Brasil resolve apoiar a elite do sul e apoiar a elite, o Partido Colorado no Uruguai. E aí, mano, o Brasil ajuda, envia
tropas, dinheiro, munição, gente, tudo, para ajudar os colorados a tomar o poder no Uruguai. E na boa, isso vai acontecer. Qual que é o problema? Quando isso acontece, né, quando o Brasil faz essa manobra aqui junto com os colorados para derrubar os blancos, quem que se dói na história? Quem que é o cara que tem acordo com os blancos ali e está procurando uma saída para o mar? Eu falo cara, mas é o país, né? É o Paraguai, é o Solano Lopes. O Solano Lopes vai falar uma frase histórica ali nessa Bacia do Plata. Tu culo, teu cu. Aí o Paraguai fala, não, o Império Brasileiro vem, derruba o governo dos nossos amigos ali que ia arrumar um rolê pra gente aí chegar até o mar e vai ficar por isso mesmo? E aí o Paraguai não deixa por isso mesmo. E aí o que vai ter? Vai ter uma treta em 1864. O Paraguai aprende, aqui o Brasil usava essa região para chegar aqui até o Mato Grosso, usava os rios dessa região, né? A fronteira com o Paraguai. O Paraguai aprende um navio brasileiro chamado o Marquês de Olinda, aprende esse navio brasileiro aqui, que estava navegando no rio Paraguai, segundo o Paraguai, sem autorização e carregando armas para a região, porque já estava todo mundo se armando esperando um conflito. O governo brasileiro nega, diz que não tinha armas no Marquês de Olinda, e o Paraguai diz que tinha, e o Brasil não fala o que tinha, tem uma lista do que tinha, mas o Brasil nunca apresentou essa lista, mas enfim, tem arma, não tem, tal, o Paraguai foi lá, apreendeu um vapor brasileiro, um navio brasileiro, e na sequência fez uma ofensiva aqui para dominar uma região do Mato Grosso, que era do Brasil. Então, ó, aí na política internacional fica assim, cara, quem começou essa guerra então? Você pode dizer assim, ó, foi o Paraguai, César, porque o Paraguai apreendeu um navio brasileiro e invadiu Mato Grosso. Mas aí o Paraguai vai dizer assim, mas eu fiz isso porque o Brasil invadiu o Uruguai aqui e ajudou a derrubar um governo lá constitucional que era o nosso parceiro. Então aí você tem essa treta. O que o Solano Lopes faz? Ele manda tropas daqui dessa região do Paraguai, né? Ele manda 20 mil homens invadir, atravessar aqui, ó, e chegar até o Uruguai para manter o governo dos blancos lá, para não cair. E a treta tá rolando no Uruguai. Só que para fazer isso ele precisa atravessar a Argentina. A Argentina tinha, a princípio, declarado neutralidade, mas ela estava de olho nos territórios do Paraguai também. Quando o Paraguai, mesmo sem autorização da Argentina, invade a Argentina, passa por esse pedaço aqui, ó, em Misiones, Corrientes, né? Passa por aqui para chegar até o Uruguai, aí a Argentina vai entrar no rolê também. Então a guerra está começando por isso. Você tem uma disputa na região geopolítica. Você tem um caso específico no Uruguai. O Uruguai tem um partido aliado do Paraguai e um partido aliado do Brasil. O Brasil ajuda a derrubar um governo no Uruguai. O Paraguai não aceita isso e ataca o Brasil. E o Brasil declara guerra contra o Uruguai. Na política internacional, o Brasil vai dizer assim que quem começou a guerra foi o Paraguai. E o Paraguai vai ser culpado de toda essa guerra no fim das contas, porque ele vai perder a guerra, né? E aí, quando ele perder a guerra, toda a culpa vai para o Paraguai. Entenderam o que está rolando? Não sei se parece confuso, se ficou confuso, mas é isso. Nós temos aqui um arranjo de forças aqui tentando dominar, tentando consolidar o domínio dos países nessa região. Você tem uma disputa política interna no Uruguai, a Argentina entra no rolê porque vai querer uns pedaços aqui do Paraguai, ó, por exemplo, isso daqui, ó, era o que a Argentina vai conseguir depois, é a área litigiosa entre Argentina e Paraguai. E o Brasil quer se consolidar, apoiando a elite do Sul, mantendo seus negócios, apoiando os colorados no poder e, se pá, pegar um pedacinho do Paraguai também, dominar os rios ali da região. Então, cada país tem o seu próprio interesse nesse rolê. Tudo bem? Em 1864, então, começa a famosa Guerra do Paraguai. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente fazer a segunda parte da aula.